Olá você, seja muito bem-vindo a mais comentada lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema melhor do que antes. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, terça-feira tem como tema melhor do que antes. Eu falei para vocês ontem que hoje nós entenderíamos um pouco mais dessa função de mediador de Cristo. Então também é importante que você tenha visto o comentário de ontem. Então se por acaso você não assistiu o comentário de ontem, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Você vai lá, assiste o vídeo, depois você volta para o vídeo de hoje para você entender melhor o que nós vamos conversar aqui, porque um dia completa o outro. Quando nós vamos aqui em Hebreus, capítulo 8, no verso 6, nós lemos exatamente o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. O que significa esta palavrinha mediador? Vamos lá. Quando nós olhamos para o termo grego da palavra mediador, é a palavra mesites, que significa, que vem de mesos, que significa aquele que fica no meio ou aquele que anda no meio. Então, beleza. Então, esta ideia, quando nós trazemos para o texto de Hebreus, ela pode dar alguns significados, alguns pontos para um termo técnico que existe 4 funções, né? Qual é a primeira função? Ser um árbitro entre duas ou mais partes. Segunda função, que também tinha essa palavra mesites, um negociador ou um corretor de negócios. Terceiro, uma testemunha no sentido jurídico. Ou quarto, aquele que é fiador, portanto, garante a execução do contrato. Então, quando nós olhamos para o termo grego da palavra mediador, que é a palavra mesites, nós temos essas 4 funções, porque ele era literalmente um termo técnico, ou seja, era alguém que era profissional naquilo, era alguém que aprendeu, estudou para cumprir aquela função. E quando nós olhamos para todo esse termo abrangente, mais específico para um profissional, e nós vamos até o livro de Hebreus, ele parece um tanto quanto limitado utilizar somente a palavra mediador. Por quê? Porque quando eu e você pensamos em mediador, nós pensamos ou em aquele que está mediando um conflito entre duas pessoas, sendo um árbitro, sendo um juiz, ou aquele que está negociando algo, sendo aquele que está intermediando entre uma parte e a outra parte da negociação, ou talvez uma testemunha no sentido jurídico. Só que o livro de Hebreus, ele não apresenta esta característica de Jesus. Quando você olha, Jesus não é descrito no livro de Hebreus no sentido de uma disputa entre os seres humanos e Deus. Também não é descrito como um pacificador, ou seja, aquele que reconcilia as partes em desacordo, ou como uma testemunha que atesta a existência de um contrato ou do seu cumprimento a ser feito. O livro de Hebreus, ele não foca nesse sentido, ele foca mais no sentido de fiador. Por quê? Porque ele traz a ideia de garantia, que Jesus garante que as promessas da aliança serão cumpridas. Então o termo é esse termo técnico de profissionalismo. Jesus é o profissional fiador. Ele é profissionalmente aquele que garante que tudo que o Pai disse será cumprido. E de que forma que Jesus se torna esse fiador? De que forma que Jesus garante essas promessas sendo cumpridas? Através da morte dele. Porque através da morte dele, como nós conversamos ontem, ele cumpre os requisitos da aliança que tinha para a nação de Israel. Então, desta forma, ele consegue transpassar todas as bênçãos que Deus havia prometido para a nação de Israel. Ou seja, nesse contexto dá-se a entender que Jesus, ele é o fiador que assumiu todas as obrigações legais. Ele se tornou profissional e ele é um profissional maior do que Moisés. Por quê? Porque ele ministra no santuário celestial, ele não ministra, ele não trabalha, ele não é o profissional do santuário feito por mãos humanas, e sim o santuário celestial, um santuário
muito maior, muito mais importante, muito mais potente de quesito de poder mesmo do que o santuário terrestre. E quando nós olhamos para o mesmo texto aqui de Hebreus, capítulo 8, verso 6, tem um outro terminho que é citado aqui, que é baseado em promessas superiores. E talvez nós possamos cair no sentido que a nova aliança, ela tem recompensas maiores do que a primeira aliança, do que a antiga aliança. Mas como assim? Talvez eu e você começamos a pensar, mas a nova aliança, ela promete o que pra gente? Uma pátria eterna, a vida eterna, um mundo sem pecado, um mundo de paz, algo que a antiga aliança aparentemente não trazia, não apresentava para os israelitas. Só que na verdade, essas promessas elas já haviam sido passadas para o antigo povo de Israel. Se você pegar o livro de Hebreus e for aqui no capítulo 11 e ler o verso 10, Paulo afirma exatamente isso. Ele diz assim, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. E aqui, se você olhar no verso 9, ele vai estar falando sobre Isaac e Jacó, que eram co-herdeiros da promessa feita a Abraão. Ou seja, a promessa da vida eterna, a promessa da cidade, ela já existia na antiga aliança. Só que a nova aliança, ela vem numa ideia de ser diferente, no sentido de apresentar tipos diferentes de promessas. Entende? A antiga aliança, ela focava num tipo de promessa, mas as outras promessas existiam. Assim como a nova aliança, ela foca em outros tipos de promessas, mas as antigas promessas também existem. E aqui que é importante eu e você focarmos. Nós só iremos conseguir compreender esta função de Cristo como fiador, como aquele que garante todas as promessas divinas, quando nós analisamos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento apresenta Cristo, apresenta o Messias para uma nação que ainda não havia conhecido. Era alguém que viria no futuro, então ele começa a apresentar certas promessas de Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós estamos vendo as promessas feitas lá no Antigo Testamento serem cumpridas no Novo Testamento, na vida de Cristo. E os autores do Novo Testamento apresentam esta ideia de que Cristo é aquele que cumpriu as promessas divinas, e ele apresenta outras promessas que vão acontecer da mesma forma que as promessas do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo Jesus. Então, o que nós precisamos focar e compreender é o seguinte: nós só conseguiremos receber essas promessas se nós estivermos conectados com Cristo, se nós estivermos ligados com Cristo. Por quê? Porque somente nele as promessas são cumpridas plenamente. Então precisamos focar, compreender, ter paz de espírito e comunhão com o céu, para cada vez mais entender sobre o ministério sacerdotal de Cristo e sua função no santuário celestial como nosso mediador, como nosso fiador, como aquele que cumpriu as promessas e garante por excelência que as promessas divinas feitas serão cumpridas da mesma forma do que as promessas que já foram deixadas irão se cumprir, como a breve vinda de Cristo Jesus e o fim do pecado existente no planeta Terra. E neste momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, por nos ajudar a compreender um pouco mais da função de mediador de Cristo. Este profissional, melhor profissional possível e existente em todo o universo, para ser o nosso mediador, para ser o nosso fiador, aquele que garante que as promessas que foram feitas lá atrás para os patriarcas se cumpram, porque já se cumpriram em Cristo e irão se cumprir novamente as demais promessas que ainda faltam serem cumpridas, Pai. Que o Senhor possa estar presente na nossa vida, que o Senhor haja no nosso coração, que o Espírito Santo fale conosco, para que nós possamos compreender, entender, devorar cada vez mais a Tua Palavra, para termos comunhão ainda mais com o Senhor, para entendermos e compreendermos cada vez mais do ministério sacerdotal de Cristo, Pai,
para que o Espírito Santo faça a sua boa obra em nós, para que nós possamos ir rumo às mansões celestiais e viver eternamente ao teu lado, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Geração, para você se inscrever no canal de qualidade, no canal onde nós conversamos sobre a lição dos jovens, nós fazemos este bate-papo aqui para você ter uma comunhão maior e melhor com o Pai Celestial. Então vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho, para quê? Para você receber as notificações todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal Geração. Você vai ver as notificações aparecerem de domingo a sexta-feira, porque nós postamos os vídeos da lição nesses dias. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para o YouTube também entender que o vídeo é bom e assim ele vai recomendar para mais pessoas. E você também pode fazer a sua recomendação compartilhando esse vídeo. Então vai lá, clica aqui no compartilhar, coloca no seu grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu status, enfim. De qualquer forma, para que essa mensagem alcance mais pessoas, porque se você está gostando, se você está sendo ajudado por esses vídeos, com certeza eles também irão ajudar mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens, com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!